Bom, pessoas, é o seguinte, nosso próximo tema é partidos políticos e eleições. A gente vai entender um pouquinho da teoria de como surgiram, o que defendem, para que servem os partidos políticos e quais as formas e as características das eleições. Então a gente começa com a pergunta: por que surgem os partidos políticos? Bom, essa é um pouco óbvia, né? Pela necessidade de organizar as pessoas para concorrer a algumas eleições. Mas elas concorrem por interesses diversos, senão não precisaria ter partidos políticos diferentes. Então, com o que esses partidos políticos vão buscar se identificar? Com aqueles interesses que são comuns àquele grupo de pessoas. Né? Geralmente a gente acaba atribuindo esses interesses comuns à ideologia. Então, a ideologia tem um significado um pouquinho diferente, mas com o tempo ela vai ganhando esse conteúdo de um conjunto de ideias que guia determinadas ações. A problematização dessa expressão, desse termo, desse conceito de ideologia, a gente vai discutir mais para frente. E os partidos políticos geralmente, ou pelo menos no seu início, vão se identificar com diferentes classes sociais. Mas, professor, peraí, a gente tem mais de 30 partidos no Brasil, quantas classes sociais existem? Bom, existem duas, né? Existe a burguesia e existe a classe trabalhadora. Aí existe uma terminologia que acaba colocando, entre outros nomes, a classe média, né? Mas tudo bem, a gente está tratando aqui de um pouco de teoria e sabe que na prática ocorre algumas coisas diferentes. Então existem vários partidos que acabam reunindo pessoas de classes sociais diferentes. Aqui eu deixei para vocês dois exemplos nessas imagens. Do lado esquerdo, a gente tem uma manifestação que conta com bandeiras do PCB, Partido Comunista Brasileiro, que é um dos, se não o mais antigo partido político que existe no Brasil, que ele é de 1922 e que representa a classe trabalhadora. Do lado direito, a gente tem o Partido Novo. Se a gente traz um dos mais antigos, se não o mais antigo em atividade, a gente traz também um novíssimo partido. E o Partido Novo, estando aqui do nosso lado direito, representa principalmente os interesses dos empresários. Né? Para você saber um pouquinho mais de quais são esses interesses, basta você entrar na página desses partidos e dar uma observada lá. E quando surgem os partidos políticos de uma forma geral? Uma vez que a gente falou aqui de um partido que no Brasil surge em 22, do outro que é recente. Bom, de forma geral, eles estão ligados principalmente ao processo da Revolução Francesa e até mesmo de um evento que ocorreu um pouco antes da independência dos Estados Unidos. Só que é apenas no século XIX que eles vão começar a tomar a forma atual. Algumas definições para a gente pensar os partidos políticos. Eu peguei aqui duas que estão no nosso conteúdo. O Edmund Burke, que é um filósofo irlandês no século XVIII, vai falar o seguinte: partidos políticos são união de indivíduos com comum acordo e que tem como objetivo, né, uma série de ações de interesse nacional. Então reparem como o conceito de partido político está ligado a um interesse amplo de uma nação. Já o Max Weber, no século XIX, lembrem-se que alguns momentos atrás a gente falou que no século XIX os partidos vão tomando o formato que a gente conhece hoje. O Weber vai falar que os partidos políticos são associações de indivíduos que têm uma finalidade objetiva, então a realização de um projeto concreto, e podem ter uma finalidade pessoal também, então o poder ou a glória, os privilégios de um líder ou de um pequeno grupo. O detalhe é que ele fala, um partido político pode reunir essas duas finalidades. Tempo, um projeto que quer implantar no país, mas também esse projeto ser um projeto pessoal de um líder. E como um partido político consegue ser eleito? Pelas eleições, obviamente, mas, contudo, entretanto, todavia, a gente quer saber um pouquinho mais profundamente como um partido político consegue ser eleito. Chegar no
poder, esse partido precisa conseguir uma hegemonia. E o que quer dizer hegemonia? Uma vez que poder a gente já conhece um pouquinho o seu significado e suas relações, porque a gente já estudou. Hegemonia quer dizer a capacidade de guiar, a autoridade. Então isso vem do grego e se relacionava, né? A hegemonia se relacionava ao comando dos chefes militares gregos naquela época. Hegemonia acaba ganhando um significado diferente na modernidade. Então, um dos principais pensadores, desculpa a gaguejada, é o Gramsci. Ele que vai se debruçar para entender o que é hegemonia e qual a sua relação com o poder político. Então, dentre as frases do Gramsci, no nosso livro, hegemonia é a direção intelectual e moral de uma classe que faz os seus interesses serem aceitos, assimilados pela maioria. Então, o Gramsci, o marxista, representa uma determinada posição política. E, sendo marxista, a gente resgata um pouquinho também do pensamento do Marx sobre essa direção intelectual. Então, tem uma frase do Marx que diz o seguinte: as ideias dominantes numa época nunca passaram das ideias da classe dominante. Então, as ideias que se propagam como universais, como de todos, geralmente são as ideias particulares da classe que detém o poder, da classe que é dominante. Nas próximas aulas, a gente vai entender um pouquinho mais disso, uma vez que, na nossa sociedade, tratamos de uma estrutura de classes. Mas isso a gente vai guardar para a próxima aula. Quem aí quer ser presidente? Então fica como proposta uma dinâmica de que 3 pessoas da turma escolham um nome para o seu partido, quem esse partido representa, e vamos fazer um debate onde essas pessoas vão defender as suas ideias. Assim a gente vai entendendo de uma maneira um tanto quanto lúdica como se dá o jogo político entre os partidos atualmente. Então, preparem-se para propor suas ideias ou para ouvir o debate e as ideias dos candidatos e a gente escolher o nosso presidente.